Quando você tá falando lá do, pô, tem um produto mesmo, tem uma loção, aí você começa a ver aquilo acontecer, gerar um novo, começar a ter uma receita, começar a impactar as pessoas também, né? Porque, obviamente, o produto leva um benefício, Sim. dá uma realização legal. Dá uma realização. Eu acho que tem os dois lados da moeda. Acho que olhar para isso e falar... foi importante a gente colocar o design de serviço para conectar melhor a necessidade do cliente, aquilo que estava emergindo como um novo comportamento, em ressonância com o que estava sendo pensado no pipeline, né, de inovação, e ajudar a fazer esse match, porque no fim o design de serviço vai ajudar que aquele produto seja mais orientado ao cliente do que outros métodos. Porque você vai conseguir olhar toda a cadeia, vai conseguir olhar para as cadeias de valor que são envolvidas no processo, eventualmente mudar processos, formas de fazer. Tem um lado que não é touch point, né? Não é Exatamente. canal, né? É isso que você está comentando. Que está nos tem coisa que está no bastidor da que por vezes pode representar um ótimo benefício aí para a empresa. Exatamente. Né? E seja benefício financeiro, seja social, ou seja de impacto ambiental. Tem cases incríveis de impacto ambiental, onde a gente redesenhou toda a cadeia de suprimento de um determinado produto usando design de serviço. Então, o produto, no fim do dia, era um lançamento, era algo relativamente novo, mas com uma embalagem 100% plástico retirado do oceano. E, para isso, a gente redesenhou todo o processo de insumo, de matéria-prima, né, que vinha desse plástico retirado do oceano, mas você precisa desenhar toda a cadeia de valor do catador, das associações que são envolvidas, e tudo isso... Avaliar a viabilidade, essas coisas. Tudo isso com design de serviço. E quando vocês faziam essas sessões de design de serviço, ou pelo menos em alguma etapa dentro do design de serviço, vocês contavam com uma rede de apoio, por exemplo, dos especialistas, de galera que, sei lá, os químicos, sim, o pessoal? Sim. Como que era trabalhar com essa turma, tipo... Eles são totalmente fora da praia, vamos dizer assim. Aí você traz eles e fala assim, agora a gente vai fazer uma sessão de X, sei lá. E trazer para o mesmo momento, porque essas pessoas estão acostumadas a serem acionadas numa determinada etapa do funil de inovação, de produtos de bem de consumo. Eu imagino que, por exemplo, tem frentes de pesquisa que às vezes a pessoa vai ficar 3, 4 anos para pesquisar uma forma. Exato. Para quem sabe um dia, depois de 2 anos, sair. Aí, de repente, você fala assim, então... Não, vamos todo mundo para a mesma sala, no mesmo momento. Como que gerava, assim? O que gerava de sentimento da galera? Acho que engajamento e tal, né? Engajamento, a possibilidade de se antecipar, né? De falar, nossa, eu sempre quis estar antes, porque eu sei o problema que vai ter em determinada etapa. Olha que legal. Então, muitas pessoas se sentiam muito bem, assim, no processo de... Nossa, até que enfim eu tô sendo envolvida antes. Algumas pessoas falavam assim, gente, mas isso... é muito lá na frente, eu nem sei, a gente nem sabe se vai dar certo. Então, acho que todo o processo de... tudo bem, né? O que tá tudo bem, mas acho que o processo de facilitação, né? E aí que vem, talvez, as nossas habilidades e as nossas capacidades de estabelecer movimentos mais criativos, mais colaborativos, os workshops, faz com que as pessoas também confiem mais no processo e saia no final do dia falando, cara, isso é muito produtivo e se a gente realmente conseguir tirar isso do papel, a gente vai fazer uma grande transformação. Então, isso também fazia com que as pessoas se engajassem, mas tinha sponsor também, né? Então, isso era muito importante, a liderança tá ali apoiando. Se não tiver, é igual elástico, né? Você tá puxando, se você soltar, vai voltar, se não na origem, em algum lugar no meio do caminho. Então, assim, era um movimento... vamos dizer, híbrido entre top-down e de base, né? Então, ao mesmo tempo que a gente estava ali envolvendo as pessoas, contando, falando sobre, também tinha uma liderança apoiando e falando, não, dá espaço, vamos tentar. E eu também fiz os acordos de que teria que ser num formato de experimentação, então vamos aos poucos, não vamos sair colocando designers em tudo quanto é lugar, vamos testar, ter um case, e aí depois levar esse case para o próximo time. Estabelecer uma governança. Estabelecer uma governança, contratar as pessoas certas também, né? E eu acho que é muito legal, né? Estamos falando aí dentro de uma empresa, mas certamente acho que é um cenário que se repete e talvez tenha dicas até para quem está tentando fazer agora, né? Sim, isso daí. Com certeza. Acho que talvez
nessa etapa aqui do nosso podcast, que acho que talvez seja uma última pergunta que eu queria fazer, dentro desse, né, desse ritmo que a gente está falando. Quando você trabalha um canal digital, é uma coisa. Quando você trabalha um canal talvez mais analógico, de um pouco mais relacionamento, enfim, não sei se não dá para classificar como digital, mas quando você pega o digital para trabalhar com um produto físico, é muito mais desafiador você fazer essa conexão? É mais desafiador o produto físico, porque diferente do digital, que se você tiver um bug ou se aquele experimento não estiver indo tão bem num teste AB, você consegue fazer uma movimentação mais rápida para fazer aquela correção e subir uma nova versão muito rapidamente. Em X semanas ou X dias. Exatamente, um deploy. Agora eu tive momentos da carreira onde a gente tinha deploys semanais. Então, muito rapidamente você consegue fazer esse ajuste e ir evoluindo. Num produto físico e que vai ser distribuído para milhares de pessoas. Com regulação, às vezes. Com regulação, que depende de uma divulgação ainda impressa, né? Então, apesar da digitalização da empresa, a empresa ainda tem seus canais físicos, né? Como a revista, que precisa de um tempo de edição, de gráfica, enfim, que é super desafiadora. A abertura ao risco menor. Então, nesse processo, mostrar que o processo de design ajuda a antecipar erros, né? Ajuda a aprender mais rápido, porque você vai fazer tudo isso em ambientes mais controláveis, de teste, também deu muita abertura para que as pessoas falassem, tá bom, então a gente pode usar, de repente, nesse primeiro movimento. O que, para mim, é mais desafiador é associar esse jeito de fazer, esse ways of work do design ao resultado. Porque como o tempo de lançamento é muito maior, né? A gente está falando... Fala isso daí. Quando aquele produto... E tem tantos elementos envolvidos... Aí vem aquela pergunta, mas me prova aí que está dando resultado. Me prova que foi o processo de design que fez a diferença, sabe? Você sabe, né? A gente trabalhou muito forte acompanhando o mercado, a questão do ágil e tal. Sim. É a mesma coisa, mesma cara. Coisa. Eu podia criar algum cenário e tal, mas era sempre muito desafiador. E quando você fala assim, legal, então vamos testar, então vamos pôr no limite. Então, no caso do ágil, legal, vamos então limitar o seu investimento seria quanto? A X? Então a gente vai colocar 80% de X, nós vamos entregar a mesma coisa no mesmo prazo. Mas como que você vai fazer isso daí? Isso que você está comentando, a dificuldade de tangibilizar os resultados. É trazer o ROI para aquele contexto que já teve tantas inferências, tantas coisas, tantas interdependências. E é um sistema complexo, não é algo linear, né? Não é um eixo XY. E foi bem importante a gente caminhar junto, ágil, junto com o design. Como que vocês conseguiram chegar numa métrica de referência ou também tinham condições do tipo, não, isso aqui faz parte da cultura, isso daqui, cara, a gente está vendo aqui porque eram indicadores indiretos. Eram indicadores indiretos. Era tudo isso junto, porque no fim você não consegue atribuir uma única coisa. Você não consegue dizer que aquele lançamento foi um sucesso porque você fez todo um processo seria antes. Até injusto, né? Seria. Com outras porque tem marketing envolvido, né? Tem o time de laboratório que pensou naquela fórmula. Tem movimentos externos também, sei lá. Você está fazendo um negócio, vai lançar um negócio que é de, sei lá, semente da lixia. Estou inventando aqui. Putz, cara, aí naquele momento alguma coisa, uma Gisele Bündchen fala que adora suco de lixia. Cara, vai resultar venda pra caramba. Exato. Ela nem era da empresa. Então, o que a gente fazia, né? Primeiro, aproveitava o movimento de transformação da própria companhia, né? Então, olha, é um movimento estratégico, a escalada do ágil, que andou junto, porque também a agilidade traria para a gente esse campo
fértil, né? Então, assim, ó, estamos mudando a forma como os times estão estruturados. A reorganização dos times criou esse campo de trabalho. A gente vai precisar de novos métodos. Esses métodos são muito orientados aos métodos de design. Então, tudo isso convergiu. Mas a gente começou a olhar e dizer, olha, quanto a gente investe em consultorias para fazer esse mesmo trabalho externamente? Sim. Então, quanto a gente vai reduzir de investimento, colocando um time de design para fazer isso internamente? Em quanto tempo a gente vai lançar esse produto que está rodando nesse framework versus um produto que está... Quanto tempo uma hipótese é testada. Exatamente. E assim por diante. E aí... Teve um lançamento que a gente reduziu em 14 meses o time to marketing dele, com assim, um super sucesso, com uma altíssima adesão das consultoras, do consumidor final, que impulsionaram para dizer, olha, aqui tem um caminho diferente para fazer isso. E quando está a alta liderança envolvida, obviamente ninguém está numa alta liderança de empresas gigantes como essas, elas têm o conhecimento, elas têm noção, têm a heurística, e acabam também falando, pô, cara, ok, eu tô vendo que... E mesmo as que não tinham tanto, estavam interessadas em aprender, interessadas em acompanhar, e falar, traz isso para mim toda semana, eu quero... Até para poder ser. E muitas vezes eu falava assim, não, a gente não vai trazer para você. Porque até isso precisa mudar, né? O time não tem que parar um dia ou dias para montar uma documentação, para fazer o PowerPoint. Então, assim, vamos para a parede, né? Vem com a gente aqui ou participa, vem na daily, participa da nossa daily, participa de um determinado ritual que você vai entender como está o processo. Então... Faça parte. A mudança cultural foi significativa, assim, nesse aspecto. Quando você entra num processo de transformação com tanta demanda, assim, robustez, né? Que todas as empresas passaram por isso, né? Começou a operação, aí virou... Tanto que o pessoal nem sabia mais se era transformação ágil, digital. Cara, é uma transformação que você tem a olhar do UX. Provavelmente a galera de dados entrou aí também, aí a da tecnologia entrou. Todos. Aí o pessoal de vendas entrou. Quando você olha... o movimento da empresa na verdade, é o trabalho de transformação. Porque não... Tem até uma pesquisa, né? No passado, a empresa liderava lá o ranking por 90 anos, tal. Cara, eu não sei se o quanto você acompanhou. Não, e a minha pergunta não é por você estar antenado ou não. É que eu não sabia, e quando eu fiquei sabendo, as buscas do Google caíram 60%. 60%. Aí eu falei, pô, é óbvio, porque eu não uso mais o Google. Eu só faço ChatGPT. Porque não faz sentido mais para mim fazer a busca no Google. E a geração mais nova só faz busca no TikTok. Então. E eu já não uso, então eu tô ficando fora. Então, olha que sacada. Então, assim, é isso. Aquele negócio que a Kodak durou 100 anos, sei lá, 200 anos, porque sei lá quanto tempo. O Google bombou há, sei lá, 20. Os caras já estão questionando. E a gente está na semana da DeepSync. Que derrubando o ChatGPT. Já colocou em questionamento, que é bom. E é open source. Pô, que legal. Então todo mundo pode usar. Enfim. E sendo feito muito mais barato. O que entra também nessa discussão das transformações e da tecnologia, que fala assim, como assim? É muito melhor, custando muito mais barato e entregando muito mais rápido. Porque a evolução a evolução tecnológica é muito rápida. A única dúvida que eu tô é em quanto tempo que... E aí é uma questão assim, tipo, mais assim, né? Além do tema que a gente tá falando, mas faz parte do contexto de atuação nossa. Em quanto tempo que alguma empresa que, vamos dizer assim, que encapsular, não deixar open source, vai começar a vender prioridade nas respostas da IA, né? Sim. Porque se isso aí acontecer, aí ferrou, né? Você entende meu ponto? Entendo. A busca, vamos buscar lá. Não, mas se você me pagar aqui, você aparece mais rápido no ranking. Mais rápido. Ué, se a busca é o motor de grana do Google, 60% caiu, ou de onde ele vai pegar esse dinheiro agora? Eles vão tentar empurrar alguma coisa dentro da IA. Sim. Por que quando eu pergunto, responde tal coisa? Aí eu acho que a gente vai entrar num risco, cara. Porque aí aí é direcionamento em massa, e enfim. O que a gente não vai poder perder é a nossa humanidade e o nosso senso crítico. Tem que ficar.